Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que fase, hein? O Palmeiras dá um chapéu simplesmente na Juventus da Itália e contrata Felipe Anderson. Ele vai chegar na sequência, eu vou te explicar os bastidores dessa negociação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Roda a vinheta. Vinheta nova, cenário novo. Para isso eu preciso que você se inscreva. Rumo a 1 milhão de inscritos, falta muito pouco. Muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo, para quem já está inscrito há muito tempo, para quem já é membro do canal há muito mais tempo. Pô, de coração, rapaziada, chegamos até aqui. Tem conteúdos todos os dias. E bora falar do Verdão e desse anúncio surpreendente do Felipe Anderson. Bom, todo mundo lembra do Felipe Anderson, né? Pelo menos acho que a maioria lembra. Jogador que frequentou a seleção brasileira, de base e profissional, se destacou muito no futebol italiano, foi revelado pelo Santos, passou boa parte da sua carreira na Lazio da Itália, onde é ídolo, um jogador destaque, referência, tem mais de 300 partidas como jogador, chegou a sair em determinado momento para o West Ham da Inglaterra, depois foi emprestado para o Porto, voltou para a Lazio no começo de 2021, eu estou com os números dele aqui, são 319 partidas até esse momento, com 58 gols e 63 assistências. Isso dá uma média de uma participação em gol a cada dois jogos e pouquinho, que diante de uma amostragem bem grande, né, mais de 300 jogos, trata-se de números muito importantes, né? E a gente sabe como ele desenvolve, como ele é bom tecnicamente. A gente está falando de um meia atacante que joga em várias funções do meio para frente, que pode ser um substituto para Rafael Veiga, como pode jogar junto do Rafael Veiga. Pode ser um jogador que joga pelos lados do campo, como vindo de trás. Pode ser um jogador que faz um pouco mais avançado, jogando até como um falso 9. Cara, ele tem várias facetas. É porque ele faz muitos gols, né? Você pode ver pelos números que ele faz muitos gols e dá muitas assistências. É um cara que descobre companheiros. Driblador, também consegue, né, esse artifício, né, de vencer a marcação, muito rápido nos movimentos. E olha, aos 31 anos, trata-se de uma grande contratação, porque a gente está falando de um jogador que chega no seu auge físico. E isso é importante. Muitos jogadores de renome internacional vêm jogar no Brasil num outro estágio da carreira, o que é natural. O Grêmio mesmo repatriou Luizito Soares aos 36 anos e ele até performou e muito bem, porque é um jogador extra classe, mas ele já veio numa outra fase da carreira, o que é mais comum isso acontecer. 31 anos, caramba, 31 é muito jovem, mas muito jovem. E não sou eu que estou dizendo isso, são os números dele. Ele bateu o recorde de um jogador com o maior número de partidas consecutivas da história da Lazio. Ele superou um cara lá de 1930. Ele tem 144 jogos, um recorde de 144 jogos consecutivos. Cara, isso é uma loucura. Ele jogou todos esses jogos e aí bateu o recorde. E o recorde era de 120, tá? 121, ele foi a 144. É muito louco. Tem 11 anos de Europa. E aí tem uma questão, né? Como que o Palmeiras convenceu o Felipe Anderson a negociar com o clube, a voltar para o Brasil nesse momento, diante de uma negociação que todo mundo dava como certa para a Juventus da Itália? O jogador que estava na Lazio, o contrato dele terminando na metade do ano, tinha uma possibilidade de renovar, mas a tendência é que ele fosse sair, porque ele tinha interesse de outros clubes e uma possibilidade muito forte, inclusive negociando com a Juventus da Itália. O Fabrizio Romano já tinha dado que a negociação estava encaminhada, que tudo indicava que ele fosse jogar na Juventus da Itália. Cara, o Fabrício Romano, vocês sabem, é um jornalista esportivo que simplesmente dá todos os furos jornalísticos do mundo da bola, né? Ele sabe tudo que está acontecendo nos clubes, ele que falou que o Moscardo ia para o PSG. Cara, ele é italiano e até por isso, né? O cara é italiano. E debaixo do nariz dele, simplesmente, o Felipe Anderson não fechou com a Juventus. Inclusive, jornais italianos já davam como certa a contratação do Felipe Anderson na metade do ano. E aí, você deve estar se perguntando, e eu me pergunto também, por que um jogador que poderia sair da Lazio aos 31 anos para jogar na Juve, na Vecchia Signora, a partir da metade desse ano, opta por interromper essa negociação e jogar no futebol brasileiro pelo Palmeiras? É muito forte isso, gente. Nunca vimos algo nesse sentido.
de um jogador, porque ele não está negociando, sei lá, do Barcelona para o West Ham, do Barcelona para o Leeds, do Real Madrid para o Crystal Palace. Não, ele estava negociando da Lazio para a Juventus. Repito, no seu auge físico, com ótimos números, podendo continuar na Europa aos 31 anos. E, de repente, o Palmeiras entra na parada e ele resolve jogar no futebol brasileiro. Bom, a gente precisa entender isso. O Thiago Ferri, do GE, trouxe alguns bastidores de que o Palmeiras enviou um representante 2 vezes para a Itália, para Roma, para poder conversar com o staff do jogador, com o jogador, tentar seduzir o atleta. Foi o Leonardo Holanda. O que acontece? O Cícero Souza, que eu conheço muito bem, foi diretor de futebol, gerente lá no Grêmio, e que o Palmeiras trouxe já há muitos anos e que fazia um baita trabalho, foi para a CBF. Então não tem um cara que faça essa função hoje no Palmeiras. Tem o Anderson Barros, que é o diretor executivo, digamos assim, mas essa função do Cícero, que era um cara assim muito das negociações, muito das operações, muito do projeto, da estrutura do clube, ele cuidava de todas as áreas do clube, ele está meio que pulverizado, assim, está meio que dividido. E o Leonardo Holanda, que é gerente jurídico, ele que foi até a Itália para conversar com o jogador e apresentar não só o projeto, mas a estrutura do Palmeiras, para que o Felipe Anderson entendesse qual clube ele iria defender aqui no Brasil. É claro que isso tem a ver também com esse trabalho longevo, com o comando do Abel Ferreira, com vários títulos conquistados, são 10, né, na era Abel, e a perspectiva de mais conquistas. E também, obviamente, a possibilidade do Felipe Anderson retornar para a seleção brasileira. Nós temos uma Copa do Mundo daqui 2 anos e alguma coisa, 2 anos e meio. O Felipe Anderson viu com bons olhos. Portanto, mesmo que o contrato dele encerre na metade do ano, o Palmeiras já acertou a contratação dele até o fim de 2027. Ele já assinou o contrato e aí tem a foto aí do Leonardo Holanda com o Felipe Anderson posando aí para confirmar a negociação. E aí o Palmeiras conseguiu seduzir o Felipe Anderson nesse sentido, por tudo que a academia de futebol oferece hoje para qualquer jogador em excelência. E aí nós temos que entender, nós temos que, eu pelo menos, eu preciso reconsiderar críticas que fiz à gestão de Leila Pereira em determinado momento, no ano passado especialmente, quando entendi que houve muita morosidade nas contratações, que o Palmeiras demorava a repor algumas peças que já tinham saído há algum tempo, o Gustavo Scarpa, o Danilo, faltava alguma coisa. E, de repente, é muito difícil você ser hegemônico no Brasil. É muito difícil você manter o mesmo nível, mesmo perdendo jogadores, porque é natural quando os jogadores se destacam. E o Palmeiras foi contratando o zagueiro Murilo, foi contratando o Piquerez, foi contratando o Aníbal Moreno, o Richard Rios, o Lázaro, ex-Flamengo, o Bruno Rodrigues, que acabou machucando, o Caio Paulista, que até não está performando tanto assim, mas o Palmeiras foi contratando. Pontualmente, mas foi contratando e se reforçando e reciclando e oxigenando e mudando o seu time, que ali atrás liberou Felipe Melo, William Bigode, Daverson, muitos atletas que já vinham consolidados, já vinham ganhando título, mas você precisava renovar. E agora vem essa. E aí, sem contar no Flaco Lopes, antes lá o Merentiel, que já foi liberado por conta do limite de estrangeiros, que depois aumentou, o Abel ficou puto, entre outros atletas, né, que eu vou lembrando aos pouquinhos, o aproveitamento da base. Vejam só, mesmo com todas essas contratações, você tem aproveitamento de base, né? E não só o Hendrick, né? Os jogadores que estão entrando aí, o Luiz Guilherme, o Estevão agora, tivemos lá atrás ainda o John, o Fabinho que está jogando sempre, o Naves na defesa, o Vanderlan na lateral esquerda. Cara, que loucura. Que loucura que é. Eu preciso entender. Porque ano passado eu pensava o seguinte, poxa, eu não achei que o Palmeiras fosse ser campeão brasileiro com tudo que o Botafogo estava fazendo. E aí com as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, especialmente para o São Paulo jogando muito naquele momento, eu pensei, tá aí a explicação. Porque o Palmeiras, porque faltou a contratação, faltou melhorar a qualidade do plantel. E aí o Abel Ferreira nas entrevistas, né, falando que precisava de jogadores mais prontos e tudo mais. Bom, agora, quando menos esperava, e isso é um dos detalhes que também acabou seduzindo o Felipe Anderson. O sigilo, a discrição, e ninguém sabia que o Palmeiras iria anunciar na noite dessa segunda-feira esse meia atacante de muita qualidade técnica, um touro correndo, um cara que tem muita força ainda e que pode jogar muito por aqui. Você gostou da contratação? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, hein?
Tô te aguardando. Até a próxima. Tchau!